Então, olha, minha querida, eu vou pedir primeiro para tu te apresentares. Tenho sempre Ok, esta parte aqui, brilha aí. ok, vamos lá. Então, eu chamo-me Célia, sou nutricionista, trabalho basicamente em várias instituições e PSS, e depois tenho o meu amor paralelo, que é realmente tenho uma loja avulso, que infelizmente está numa fase de encerramento, mas que há outros projetos, isto porque está a surgir outros projetos e eu estou a começar a trabalhar na área dos retiros, faço muitos workshops e quero continuar a fazer, porque é uma área que eu gosto muito. E faço, às vezes, workshops nesta área do desperdício alimentar a nível da cozinha, e é uma área que realmente eu gosto muito e que para mim é um gosto de estar a falar. Eu sou uma pessoa muito alegre, bem disposta, bastante empreendedora, cheia de iniciativa e que tento muito estar de acordo com a minha essência, que aquilo que para mim me diz alguma coisa e realmente fazer alimentação é uma forma de transmitir também amor aos outros. Ou seja, não só a questão da nutrição e do ensino da nutrição, mas também gosto mesmo muito de fazer a comida e que isso é uma forma de eu transmitir o meu amor também aos outros. Portanto, é uma área que eu quero muito vir a desenvolver, basicamente. É muito, muito importante cozinharmos com amor, sabes bem disso e acho que Sei. nunca é mais demais dizermos aqui, porque toda a energia que nós colocamos, o alimento é a sua energia, não é? Mas a energia que nós colocamos a fazer a cozinhar o alimento ou preparar o alimento, eu acho que tem aí todo o impacto. Olha, depois Sim, só faz. preciso às pessoas para dizerem se nos estão a ouvir bem Ah, ou não, isso. nos darem aqui algum feedback, que já temos aqui algumas pessoas. Já Enquanto isso, eu temos. vou explicar, também faço sempre isto, explico sempre um bocadinho como é que nós nos conhecemos. E nós, Boa. foi interessante estás a dizer isso dos retiros, porque realmente nós conhecemos num retiro, com a querida Exato. Lisa Rantes, não é? E o Nuno. Ahm, e agora é muito giro ver que estás a participar agora do outro lado, não é? Exato, eu não sei se te lembras, não é? Aquele retiro que foi realmente muito, muito bom, a Lisa e o Nuno são excepcionais, e não sei se te lembras de eu falar este amor que eu tenho pela nutrição e a questão de Lembro. cozinhar, e foi muito bonito que eles ficaram com isso, com eles, e depois, sem conhecer a minha alimentação, eles me propuseram eu ir fazer um retiro para eles e foi muito, muito bonito o que aconteceu e correu muito bem e realmente é algo que eu sinto que não estou a trabalhar, sabes? É algo que para mim é muito bom. E o nosso grupo, do nosso retiro, e é muito giro, que em 3 dias como é que é possível ter ficado amizades tão bonitas e uma delas és tu, realmente que ficaste no meu coração e realmente foi muito bonita. Houve ali pessoas, e sabes que houve pessoas do retiro que já voltaram novamente a outros retiros, eu já voltei a encontrar, e a coisa mais gira é que eu lembro, praticamente, eu acho que me lembro do nome de vocês todas, Não, é e isso é incrível. muito, é incrível, e realmente ficou aqui em sintonia, o grupo era excepcional, diferentes áreas de trabalho, mas realmente é espetacular que tenha Eu ficado tenho, este ano. eu tenho algumas pessoas, por exemplo, que vêm cá às vezes passar um fim de semana ou outro comigo aqui, Ah, imagina. É muito que giro, é bom. muito giro. Olha, e agora que estás a falar nisso, eu vou já pôr-te à prova, porque eu agora o próximo retiro com a Lisa, cá em Portugal, eu já me inscrevi, portanto, é de Uau! Olha, levar vais. as duas iguarias. É isso, porque tu não conheces esta parte, não é? Da minha. E vais, já está. Eu também vai estar a provar. Espero eu que corra tão bem quanto os outros e que tenha sido realmente uma experiência muito, muito engraçada. E tudo o que envolve, porque eles têm muito também o conceito e que está um bocadinho ligado com aquilo que estamos a falar hoje, a questão do conceito de poupança
de aproveitamento também dos alimentos. Por exemplo, um dos retiros que nós fizemos, nós, por exemplo, até o lavar da louça era feito por cada um e aquele sistema mesmo de baldes de água com o sumo de limão, bicarbonato, e lá estavam eles. Portanto, e é muito interessante depois ver também aplicar um bocadinho esses conhecimentos ali no retiro, que eu acho que está tudo ligado, está tudo ligado. É verdade, é verdade. Está tudo, estamos todos ligados primeiro, não é? Portanto, Certo. olha, então aproveitando agora a onda, podes começar a falar-nos um bocadinho aqui do tema. Ok. Olha, eu queria começar por dizer que, assim, às vezes não há um mundo perfeito. Ou seja, às vezes é preciso começarmos com pequenos passos para fazermos grandes mudanças. Eu acho que, basicamente, eu queria deixar muito esta mensagem. Porque às vezes é preferível termos várias ou muitas pessoas a fazer pouco, mas a fazerem, do que termos 4, 5, 6 a fazer perfeito. Até porque quem entra muito na perfeição, a estes níveis, desiste se calhar com alguma facilidade, porque nós não somos seres para estarmos a fazer tudo tão perfeito durante muito tempo. É algo que parece que não é nato, que não vai, não flui. É assim muito rígido, exato. Portanto, eu acho que é muito importante ser pequenos passos, mas que fiquem, que permaneçam. E eu digo pequenos passos como, por exemplo, a questão da preocupação com a reciclagem, de começarmos, por exemplo, em vez de usar sacos, quando vamos às compras, os sacos plásticos. Eu até trouxe aqui a minha artilharia, que eu acho que é giro, embora nós estamos aqui a utilizar, claro que isto já é mais conhecido, mas estes saquinhos, não é? Para irmos depois às compras. E eu acho que é importante pequenos gestos, mas que todos juntos fizermos algumas mudanças, eu acho que vai ser bom para o planeta, porque eu acho que se nós somos é um bocadinho nosso, ou seja, nós só quando existe a doença, vamos falar no caso da doença, é que temos noção de quando desejaríamos ter saúde, mas enquanto temos saúde, não nos preocupamos. Aqui também eu acho que só se sentirmos muita escassez de alimentos é que se calhar vamos estar preocupados. E agora? O que é que vamos fazer que agora não há alimento? O que é que eu vou fazer agora? Eu acho que realmente tem que surgir uma preocupação antes, porque senão é quase como estarmos a passar um atestado de doença terminal ao planeta, não é? E com tudo o que isso envolve, não é? Temos quem tem filhos, a família, os amigos, não sabemos o que é que irá acontecer de futuro, não é? E, portanto, eu acho que é importante nós pensarmos isso agora, tem que ser para ontem, quase. E daí que há pequenas coisas que nós podemos fazer que fazem toda a diferença. E eu queria muito deixar esta mensagem, já vamos ver alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer, mas queria muito deixar esta mensagem. Mais vale menos, mas fazermos, do que muito, e depois a seguir vamos parar de fazer. É como as dietas. Às vezes começam a fazer as dietas muito tudo certinho e a dada altura desistem. Eu digo, mais vale pequenas mudanças na alimentação e depois ficarem para a vida. Pronto, é isso que se quer muito, é isso que se quer muito. Vou aproveitar a deixa e para acrescentar. Eu tinha um professor meu que dizia assim, mais vale feito do que perfeito. E é muito isso que eu dizer, mais vale contribuirmos com alguma coisa do que queremos fazer tudo e depois não conseguimos dar conta, porque os hábitos, eles implementam-se aos pouquinhos, não é? Quando nós queremos alterar muito toda a nossa rotina, é um bocadinho mais difícil. E isso também pede, porque às vezes nestas questões mais ecológicas a pessoa diz, mas anda mais de meio mundo por ir, não vou ser eu, vai ser uma gota no oceano, não é? Mas não é. Essa gota, junto com outras gotas, não é? Vai fazer alguma diferença e nós fazemos a nossa parte. Eu não consigo mandar nos hábitos e nas regras das outras pessoas, mas consigo nas minhas, não é? E acho que é importante nós termos esta visão, não pensarmos, estou a fazer isto e depois ali o vizinho do lado está a poluir. Sim, mas ainda assim, tu já estás a fazer alguma coisa. E essa coisa grande
já É isso, contribui. e sabes que às vezes as pessoas antigas também, eu ouço muito isto, eu ouço, por exemplo, às vezes cá em casa o meu pai, no sentido da reciclagem, a dizer, para que isso? A gente paga é para eles trabalharem, não é para nós dividirmos, é para eles trabalharem. Mas a verdade é que eu instituí essa questão da reciclagem e agora que ele já se habituou a fazer, eu moro cá em baixo, ele mora lá em cima, e então eu tirei as coisas da reciclagem para aqui para a rua. E ele disse, e agora? Eu não tenho cá em cima nada. Como é que eu faço a reciclagem? É isso que é giro. Apesar, às vezes, das pessoas de idade dizer, a gente paga é para eles, porque não têm a noção, não é? Da questão do que está inerente, portanto, nisto tudo. E depois, ao mesmo tempo, habituam-se. É isto que eu estou a dizer, é um hábito e que depois fica e depois sentem a falta. Portanto, às vezes, mesmo com as pessoas de idade, eu acho que é importante nós percebermos que conseguimos fazer também que eles modifiquem os seus hábitos. Isso é importantíssimo. Depois ainda tens outro aspecto, que é o económico. A curto prazo pode não ser o mais económico, porque há aqui algumas compras que podemos ter que fazer ou gerir, mas, por exemplo, o que vamos falar hoje, a nível da cozinha e zero desperdício, não é? Zero desperdício também é sinal de nós economizarmos, não é? Claro, Que acaba claro por que sim. Claro que sim. entrar. Olha, pensando aqui um bocadinho, por exemplo, na questão prática, não é? Vamos pensar, eu costumo fazer este raciocínio muito rápido. Se nós, efetivamente, tivermos, em que divisão tivemos, mas agora como estamos a falar da cozinha, vamos pensar na cozinha. E nós olharmos para aquilo que temos dentro da nossa cozinha, desde taparoeiros, tachos, tudo, à parte da alimentação, nós vamos perceber que se calhar eu diria que nem 50% do que nós lá temos às vezes é utilizado. E isto há um pensamento que nós devemos fazer, que é até que ponto nós às vezes não adquirimos coisas que não precisamos delas, quer a nível de utensílios, que às vezes estão no armário mais alto e que nós até se esquecemos que estão lá porque raramente precisamos deles, mas gastamos dinheiro e compramos, estão lá. Quer a parte da alimentação. Muitas vezes nos nossos frigoríficos, nas nossas despensas, nós vamos a ver e há um alimento mais lá para trás escondido, que nós vamos pondo mais um, mais outro, e que às vezes nós esquecemos que ele está lá e ele vai apodrecer. E não vamos consumir. Porque efetivamente a maior percentagem de desperdício alimentar acontece nas nossas casas. Ao contrário de que muitas vezes as pessoas pensam que é ou no distribuidor ou é no produtor, não. A maior parte do desperdício, com cerca de 32%, é nas nossas casas. É alimentos que nós compramos e que não consumimos. E aí uma das coisas que é importante nós termos noção é o planeamento das nossas refeições. É uma boa prática de poupança, que é planear a emenda e a partir daí fazer as nossas compras. Porque isso vai fazer com que, se eu preciso, imagina, de cenouras, eu compro cenouras. Se eu preciso de uma couve, eu compro uma couve. Mas se efetivamente eu compro a couve, compro as cenouras, compro os brócolos e não tenho ideia do que vou fazer, como são alimentos frescos e que vão deteriorizar mais rápido, às vezes acabam por trazemos para o frigorífico e acabamos por não consumir e acaba por ser um desperdício que nós depois vamos ter. Portanto, é uma das coisas boas é planear, acho que é a palavra-chave, planear a nossa alimentação para que possamos poupar também, mas acima de tudo também poupar o nosso ambiente, é fundamental. Acho que é preciso termos essa perspectiva. Depois, outra forma que nós temos de poupar, por exemplo, tem a ver com comprar aquilo que nós precisamos. Porque aquilo que se vê muito agora, e está aqui um bocadinho na moda, é termos uma despensa cheia, bonita, cheia de frascos. Ora bem, o que é que vale eu ter um frasco, ou melhor, comprar uma embalagem? Imagina, eu compro massa, compro 1 quilo de massa, eu depois trago a massa e despejo-a para dentro do frasco. De nada serve isso, porque aqui o objetivo é a questão da embalagem. Portanto, e aqui eu comprei na mesma embalagem e depois ainda vou pôr dentro do meu frasco. Aqui o objetivo, sem dúvida, é
comprar a granel é excelente porque posso efetivamente comprar só aquilo que eu preciso, que é fundamental, portanto é uma forma económica, porque se eu preciso, imagina, de um bocadinho de gengibre, se eu comprar uma embalagem de gengibre, eu vou comprá-la inteira e se calhar não vou precisar dela toda e vou acabar por desperdiçar. Se eu preciso só de um bocadinho e tenho a possibilidade de comprar só um bocadinho, excelente. É ótimo, portanto, também comprar em proporção daquilo que precisamos. E na loja a granel temos uma grande vantagem, que é levar os nossos frascos, levar os nossos taparoeiros e poder chegar lá e pôr logo diretamente dentro dos nossos frascos. Isso faz sentido. Agora, realmente comprar a embalagem e depois, não é, abrir e despejar, não faz de todo o sentido, não é? Aí o conselho, quando nós compramos embalado, se for uma coisa que gastamos muito, poderá ter vantagem comprar familiar, ou seja, uma embalagem maior. Mas atenção, que há algo que nos passa às vezes muito despercebido e se supostamente a embalagem maior era supostamente mais barata, quando nós às vezes vamos a ver o preço de quilo ou de litro, temos uma bela surpresa, que é não sai mais barato. E aí nós não estamos a economizar, só estamos a economizar, não estamos no produto, podemos economizar no que diz respeito à questão da embalagem, que também é importante olhar. Portanto, aí é tentar um equilíbrio entre preço, está bem? Mas muitas vezes a embalagem maior nem sempre é a mais barata. Pronto, isto são alguns alertas para nós depois no nosso dia-a-dia também temos em conta quando fazemos as nossas compras. É uma ótima dica. Por acaso eu já me tinha percebido isso algumas vezes, isso que estás a dizer, que vou automaticamente para comprar a embalagem, mas hoje até às vezes nos supermercados depois diz lá quanto é que é o valor ao quilo, ao litro. Imagina, acontece muito nos detergentes e isso assim, sabes? E eu vou ver, esta embalagem maior, estou aqui a poupar. Não, afinal, ficou mais caro. Sim, isso acontece também com a questão da alimentação. Depois, por exemplo, outra questão, a nível de compras, por exemplo, comprar às vezes as maçãs que já vêm embaladas, a alface que já vem embalada, portanto, além de, por exemplo, no caso da alface embalada, a regra geral é muito mais cara, tem associado a questão do plástico. Como técnicas, às vezes, porque às vezes as pessoas compram embaladas porque é uma questão prática para o seu dia-a-dia, certo? Então, o que eu digo, e às vezes passo isso muito nas minhas consultas de nutrição é, olha, ao fim de semana arranjem uma alface grande mesmo, se a secarem muito bem, ela vai durar praticamente a semana toda. Então, se nós tivermos num Tupperware em que podemos até pôr, por exemplo, imagina um guardanapo por baixo, ela vai ainda, o que houver de água ainda vai ensopar esse guardanapo de papel e vai fazer com que a durabilidade seja maior daquela alface. Eu consigo ter alface durante a semana inteira, ou preparar já cenoura ralada, ou preparar couve roxa e pôr em frascos herméticos, eu consigo depois facilmente ter esses alimentos e com um custo mais baixo. É uma questão de organização e planeamento, vamos parar sempre a esta palavra, mas faz com que a gente não tenha que comprar. Eu sei que é prático comprarmos aquela embalagem de alface já tudo preparado, lavadinho, mas há outras técnicas que podemos efetivamente usar. E sabes que o desperdício maior que existe é nos legumes e nas frutas. E curiosamente é aquilo que nós podemos fazer melhor aproveitamento. É verdade. É onde nós podemos aproveitar mais. Sei lá, imagina as cascas de banana, que às vezes nós não pensamos, fazes coisas super agradáveis. Podes fazer uma mousse de chocolate com cascas de banana. Podes fazer, por exemplo, salteares casca de laranja, de banana, salteares, pronto, pôres um bocadinho de especiarias, flores de sal e podes saltear para acompanhar uma refeição, por exemplo. Às vezes nós não temos noção que panquecas, por exemplo, com as cascas de banana. Ok? E eu acho que é muito importante quando nós olhamos para um alimento e perceber, será que eu posso voltar a comer, ou seja, dar-lhe nova vida? Posso. Ok. Como? Imagina, cascas de cenoura. Não é? Estou ali a descascar a cenoura.
posso perfeitamente fazer chips de cenoura, cascas de batata. Eu posso fazer chips de cascas de batata. Portanto, primeiro, posso lhe dar nova vida? Sim, ok, ótimo. Como? Depois, olha, não posso dar nova vida, posso realmente reciclar, posso pôr a decompostar e vou, não é? Eu tenho um compostador em que efetivamente eu coloco lá tudo o que é alguns, imaginem, há bocado estive a arranjar morangos, não é? Aquela parte verdinha, eu fui lá deitar, que depois faço ali terra para poder fertilizar as minhas plantas, para adicionar, para tornar mais fértil a minha terra, não é? Que tenho. Portanto, é muito importante nós percebermos isto. Se não, olha, posso reciclar? Sim, posso. Então vou realmente reciclar, seja a questão da embalagem. Portanto, é importante termos esta linha de pensamento. A verdade é que muitas vezes nós andamos a correr, não é? O tempo é muito pouco e é muito mais prático agarrar e colocar no lixo e já está, não é? Mas é o que estavas a dizer, é uma questão de organização. Eu já tive um trabalho em que eu tinha que sair de casa antes das 7, 6h45 mais ou menos, e chegava a casa só 9 e tal, 10 quase. Então durante a semana para mim era impossível. Ainda assim, eu não descurava com as minhas refeições. Como é que eu fazia? Fazia justamente isso que estás a dizer. Eu ao fim de semana comprava toda a fruta, legumes, todos os vegetais que eu precisasse, preparava-os já, mesmo, imagina, mesmo couves, alface, tudo o que tiveste aí a dizer, preparava e fazia isso, colocava num tupperware com a folha por baixo, para ir absorvendo e dava para durante a semana toda e depois, durante a semana, bastava pegar um bocadinho aqui, um bocadinho quase, e já está, porque o que dá sempre, e consegues ter uma alimentação muito melhor e economizar. Portanto, o planeamento é a chave para tanto conseguires fazer a alimentação boa e a falta de tempo é relativa. Era isso que estávamos a dizer. Às vezes é mais fácil para nós, quando não queremos mudar ou quando não queremos fazer uma mudança, dizer, não tenho tempo para isso. Sim, okay. É verdade. É mas verdade. É uma questão de prioridades, pronto, é isso. Olha, por exemplo, a nível da sopa, vamos dar um exemplo para quem é mais ocupado, que eu acho que o objetivo aqui é termos esta vertente de conseguirmos aqui realmente ter alternativas e dar aqui ideias práticas. Olha, dou-te um exemplo, no que diz respeito à sopa, não é? Se nós durante a semana temos dificuldade a voltar a fazer sopa, eu posso fazer realmente um creme, como eu costumo dizer, um creme amarelo, por exemplo, e depois eu congelo metade e a outra metade adiciono um legume. A meio da semana, quando eu vejo que já não vou ter sopa, eu tiro aquela caixinha com aquele creme e adiciono um novo legume. Ora bem, isto tem uma vantagem até a nível de gás, vamos pensar sempre nesta vertente do ambiente, de poupar. Porquê? Porque eu gasto muito pouco mais gás ao fazer uma panela maior comparativamente com fazer metade daquilo, não é? Se eu fizer 2 sopas, eu vou gastar muito mais gás do que fazer apenas uma, não é? Estamos assim a poupar o ambiente nesse aspecto, não é? De recursos a nível do ambiente e, portanto, é muito importante, por exemplo, também, e com isto eu vou fazer, que no dia-a-dia eu vou ter sopa, não é? E que é uma coisa também que faz parte e que devia fazer parte da nossa alimentação e é extremamente saudável. E que posso, efetivamente, mais uma vez, planear e se compro, imagina, uns legumes para fazer aquela sopa, planeio que legume é que eu vou adicionar a meio da semana e compro efetivamente os legumes de acordo com isso. Pronto, eu acho que lá está, é uma forma de nós termos as vertentes do saudável, do equilibrar a nossa alimentação dentro do pouco tempo depois que também podemos ter, porque há técnicas para conseguirmos depois poupar também. Mas há coisas que nós desperdiçamos. Olha, dou-te um exemplo, às vezes nós comemos a parte do brócolis de cima e deixamos aquela parte está-me a faltar agora o talo, isso, o talo. Imagina, esse talo nós podemos perfeitamente aproveitar para pôr em sopas, nos caldos da sopa, podemos perfeitamente também para fazer
um caldo aromatizado, para depois, olha, para fazer um risoto, por exemplo, que é uma das coisas que nós usamos, é um caldo aromatizado de legumes. Quem diz isso diz também as ervas, a utilização dos talos das ervas aromáticas, se nós por acaso não utilizarmos. Ou, imagina, uma laranja, eu descasco uma laranja e o que é que nós fazemos? Imediatamente a casca vai fora. E tu podes, por exemplo, desidratar essa casca e até cortares bem fininha em lascas e podes adicionar, por exemplo, no chá, que fica espetacular, ou para colocares, por exemplo, num sumo de laranja natural e que podes pôr até para dar ali algum efeito, mas que fica super agradável, vai aromatizar o teu sumo, pôr esses bocadinhos de laranja desidratada e que é muito fácil, é só pôr ao sol, ok? Ensaladas, imagina, em saladas, se pegares ou na casca da laranja ou na casca do limão, não é? E tipo raspares, eu faço assim de uma Sim, é raspagem em ótimo. cima das saladas, é espetacular, é verdade. Sim. Fazer as águas aromatizadas também é muito bom. Às vezes as pessoas têm dificuldade em beber a água só, não é? Só sendo a água, quando nós, por exemplo, aromatizamos, há pessoas que já vão beber muito mais facilmente. Pronto, isso é uma forma também de nós conseguirmos reaproveitar aqueles alimentos. Há que haver imaginação e é muito colocar aquelas questões que eu estava a dizer. Posso dar nova vida? E às vezes, cada vez mais, nós vamos à internet e há receitas novas para vermos como é que podemos aproveitar. Por exemplo, uma fruta que está demasiado madura, ou podemos fazer um sumo, não é? Ou podemos, por exemplo, também pegar e fazermos um doce, fazer uma compota com aquela fruta, ou até a banana está muito madura já, e, por exemplo, nós cortamos essa banana muito madura, pomos no congelador e, por exemplo, se eu quero fazer um batido, ou até para usar em panquecas, fazer um gelado de banana. Pronto, existem imensas alternativas do que deitar fora. Que às vezes as pessoas olham e dizem, oh, não, já não presta, vai fora. Pronto, e realmente esse desperdício vai nos custar muito, muito caro. Depois, há outra ideia que eu costumo e gosto também de deixar no ar, que às vezes é, quando nós pensamos, aquilo que vamos comer também é muito importante pensar na pegada ecológica, porque, sabes, eu quando comecei com a loja era muita questão só dos biológicos, ok? E eu dei por mim a ter grão biológico, é verdade, mas que vinha lá do fim do mundo, não é? A pegada ecológica que ele tinha era enorme. Então eu comecei a ter, por exemplo, grão caroço local, em que eu conseguia arranjar e que esse grão era mais barato, até de cultivos, às vezes que nós conhecíamos quem é que fazia, não é, esse cultivo, e eu comecei também a ter não só os biológicos, mas muito também o local, porque depois, por exemplo, a nível das leguminosas, é uma coisa que também estrategicamente, a nível a nível da cozinha, que possas poupar, de molho, não é? Uma grande parte, eu normalmente até compro sempre meio quilo ou 1 quilo, e tu vais demolhar e vais efetivamente cozer. Ao cozer 1 quilo vai-te dar para imensos sacos que podes ir utilizando depois ao longo, não é? Vais utilizando até que haja os saquinhos e que podes fazer depois de uma forma muito mais saudável e também numa forma de poupares o ambiente do que estares a comprar uma lata de leguminosas ou um frasco, com tudo o que isso depois acarreta. Por exemplo, isto também é uma forma de olharmos para as coisas. Mas como eu te estava a dizer, a nível da loja foi uma opção, porque, por exemplo, imagina, agora todos decidíamos comer, todos, no mundo, toda a gente decidia comer 6 mangas por dia, ok? A manga tem uma pegada ecológica grandinha, ou seja, há realmente um desgaste grande para o ambiente quando nós pensamos, por exemplo, na deslocação, que é a nível de transportes, no que diz respeito a chegar a todos nós. Vamos imaginar que todos nós, no mundo, 6 mangas. Além de que podíamos não ter produção suficiente, tudo o que isso acarretava a nível do ambiente para que todos nós comêssemos 6 mangas ia ser muito complicado. Iríamos estar realmente a ir por um caminho não muito bom. Então, também, quando nós decidimos aquilo que vamos comer, também é muito importante ter esta noção. Ok? A nível de ambiente, se aquele alimento que eu estou a comer, como é que é? De onde é que ele vem?
Não quer dizer que eu não o possa comer, mas ter esta consciência, percebes? Se há um alimento da época, que é fundamental, se há um alimento da época, por que não optar por esse alimento da época? Eu acho que isso é muito mais saudável, acima de tudo, mas também muito mais a pouparmos a questão do ambiente. Portanto, eu acho que também é uma forma de nós percebermos como é que devemos fazer as nossas escolhas no nosso dia a dia. Também vai ter aqui um impacto tremendo, ok? Sabes assim, agora surgiu, não sei, mas sabes assim alguns alimentos que deixem uma pegada maior, por exemplo, como estavas a falar? Olha, eu dei-te o exemplo, por exemplo, da manga, que a manga tem uma pegada ecológica grande. Depois podes falar, por exemplo, também na questão da carne. A questão da carne, sim, a questão da carne tem efetivamente uma pegada ecológica. Eu até tenho aqui, eu posso dizer em concreto que não decorei, mas, por exemplo, para produzires 1 quilo de carne, precisas de, a nível de consumo de litros de água, 15.500 litros. A nível de emissão de CO2 temos 16 quilos de CO2 e, por exemplo, do uso de solo precisamos de 7,9 metros quadrados. Pronto, só para termos uma ideia que é um dos produtos, tudo o que é portanto, a carne, a parte, tudo o que tenha mais a carne, a questão da pegada ecológica é tremenda também. Daí há muito aquelas linhas no sentido de pelo menos para pouparmos um ambiente que houvesse um dia por semana e instituiu-se muito uma vez por semana não comermos, efetivamente não comermos carne, por exemplo, ou pelo menos um jantar, já estaríamos a poupar bastante o ambiente, não é? Uhum. Pronto, há algumas coisas que podemos fazer para ajudar neste nível. É verdade, é verdade. O André está aqui a pôr um nome de um documentário sobre isso, é muito conhecido. Ele está até na Netflix. Ok. Mas sim, isso é importante, sabes? Eu acho que eu concordo muito com isso que estás a dizer, que é preferível comprarmos. Eu não sei, o meu som está baixo, é isso? Alguém se manifesta aí a dizer que o meu som... Eu estou a ouvir bem. É? Ah, ok. Parecia que estavas com dificuldade em ouvir, por isso é que eu. Então, Não. é muito importante isso que estavas a dizer, de comprar, por exemplo, às vezes é preferível, às vezes não, eu acho que é sempre preferível comprares mais localmente do que mandares vir uma coisa, que é um super alimento, que é não sei de onde, para já, porque assim, nós. Ok, obrigada, André, pelo feedback. Porque para já nós nascemos aqui, não é? Então eu acho que toda a nossa alimentação tem que ser muito enquadrada onde estamos. Não só pela esta parte ecológica, mas sim porque estamos muito mais adequados a este meio. E depois, se pensarmos realmente em ecologia, não é? Então tudo o que é embalagens, não é? Sim. É fluir. Logo aqui, se nós deixarmos de, portanto, já para não falar do bem essencial que é a saúde, não é? Sim, Mas primeiro se pensarmos em tudo o que é embalagens, bolachas, coisas, tudo o que vem embaladinho, não é? Se nós começarmos já a cortar nessas coisas, imagina, eu consigo compreender isso que dizes, por exemplo, se quiseres comprar leguminosas ou arroz, quem consome isso, não é? Mas se não se continuarem a consumir esses alimentos e em pacotes pequenos, pelo menos que cortem, por exemplo, em embalagens mais comerciais. Por exemplo, as bolachas, já não compro bolachas há imenso tempo. Mas recordo-me que havia umas que eu gostava de antes, que era a embalagem em papel, não é? E depois dentro, saquinhos em saquinhos de plástico. Eu julgo que isso ainda se pratica muito, porque na altura eu achava que era super prático para levar para o trabalho, só aquele pacotinho, isso assim. E hoje em dia vejo, para além de me fazer super mal a nível de saúde, não é? Não me nutrir nada, rigorosamente nada, ecologicamente também, porque o ecológico não é nós continuarmos, na minha visão, não é? Não é nós continuarmos a comprar
super embalagens e depois reciclamos tudo. E então somos super Sim, mega ecológicos, não é? sim, não há que evitar, não é? Acho que sempre o objetivo é tentar, daí que a venda a granel, não é? Como antigamente se fazia, que as pessoas iam com os seus saquinhos buscar o arroz, a farinha e essas coisas, pronto. E voltámos um pouco a isso e o objetivo, sem dúvida, é mesmo a questão ecológica, está muito, muito, muito por trás disso. Existe alguns livros interessantes, não sei se achas que pode ser interessante eu mostrar aqui, achas que Claro. sim? Pronto, são dois livros que eu gosto muito. Olha, este é da Eunice Maia, que não sei se conseguem ver. A Eunice tem a primeira loja que houve a granel em Portugal, que é Maria Granel, que é em Lisboa, e ela depois tem este livro que tem umas dicas excelentes, não só a nível da questão da cozinha, mas, por exemplo, também a nível de toda a casa. Como é que podes, a nível de detergentes, pronto, nós hoje não estamos aqui a falar, mas eventualmente é outra área também bastante interessante que, pronto, como eu estava a dizer, é olhar para a divisão da casa e perceber se eu preciso ou não preciso de tudo aquilo que eu lá tenho. E até mesmo a nível de roupa, isto depois vai por aí, não é? Vai por aí. Claro. Depois tem este aqui, também que é a Vida Lixo Zero, ok? Que também é um livro bastante interessante, que também fala não só na questão da cozinha, mas depois também na questão de toda a casa, a nível de estratégias que podes adotar. Outra questão também, que às vezes é tão simples e cada vez falamos mais, é aquelas hortas que tu podes ter, às vezes até hortas numa varanda pequenina que as pessoas tenham e que, por exemplo, se falarmos em ervas aromáticas, que fica tão caro, não é? Comprar, lá está, lá vem embalada, ou então compras o vaso, mas regra geral o vaso pode trazer, portanto, papel, mas muitas vezes vem também com o plástico à volta, e a verdade é que isso faz com que, mais uma vez, não é, haja imenso desperdício. Então, alô! Não foi? Foi para aqui qualquer coisa, ficaste sem... Eu acho que deve ter ficado sem internet ou assim, alguma coisa. Eu acho que sim, Eu porque pensava que eras tu, porque apareceu aqui aquela rodinha. Eu pensava que eras tu, mas depois percebi que não, que era eu. Eu continuei a falar e depois disse, não, espera, aqui qualquer coisa que não está bem acontece, estas coisas acontecem, e agora quem está aqui volta novamente para o pé de nós para nos ouvir. Pronto, estávamos a falar aqui da questão das hortas. Olha, a questão das hortas. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, desculpa lá, e enquanto esperamos que entrem, eu ia aproveitar para dizer, quem tivesse alguma pergunta ou dúvida, assim, Claro que que quiser sim, colocar, claro. para colocar aí na caixinha das perguntas, porque é que ele tem a interrogação. E agora já podes seguir. Ok, estávamos a falar aqui na questão das hortas, que às vezes nós pensamos que temos mesmo que ter aqui um bocado de terreno, não é verdade? Às vezes basta mesmo um vaso, e até às vezes não há um vaso, se utilizarmos, não é? Algum garrafão de água, é partir ao meio, colocar terra e fazer isso, não é? E plantarmos a partir daí, e isso também é uma boa forma de pouparmos. E eu estava a dizer que é, para que não falte, por exemplo, imagina coentros, eu gosto imenso de coentros, e para que não falte coentros, eu fazer culturas, não é? Nem que seja um canteirinho pequenino, mas ir fazendo culturas em tempos diferentes, de forma a que eu tenha depois essas ervinhas aromáticas que eu mais gosto. Até porque algumas que eu posso gostar até pode não haver às vezes, e eu quero fazer um prato que faz toda a diferença e, portanto, é uma forma de nós também realmente termos. E depois, se há muito, olha, aconteceu-me há pouco tempo, não é? Tive ali uma produção que às vezes não produz muito, tive ali uma produção enorme de coentros, eu congelei. Por isso, simplesmente, que às vezes nós não pensamos, eu faço muito isso, as coisas da época, imagina, é época de mirtilo, eu adoro mirtilos e fazer batidos de mirtilos e até fazer alguma, às vezes faço um doce de mirtilo, com mirtilo congelado, que só adiciono um bocadinho de água e faço, ele vai derreter e faço uma compota de mirtilo, sem adição de açúcar, e que se eles forem docinhos mesmo daquela fase, eu vou ter uma compota, imagina, durante 2 ou 3 semanas, como não leva açúcar, é claro que a durabilidade é menor, mas eu vou ter aquela compota natural e que posso fazer a qualquer altura do ano. Ou quem diz o mirtilo
ele disse o tomate, quando é a fase do tomate, às vezes as pessoas até dão coisas muito aqui mais, se calhar nós, aqui nestes mais pequeninos, porque têm muito, porque não congelar, também o tomate, portanto, eu acho que isso são tudo boas práticas, realmente para comermos melhor e para pouparmos depois o nosso ambiente, pronto. Quer a nível depois da questão, olha, por exemplo, estou-me a lembrar que às vezes há tanta coisa que podemos dizer, panela de pressão, que às vezes as pessoas não utilizam muito, é uma boa poupança a nível, por exemplo, de gás, é muito mais rápido e pode ser uma boa poupança, por exemplo, em tempo de poupança de gás, pela forma mais rápida que vai efetivamente cozer o alimento e com uma vantagem, como não liberta tanta água, os nutrientes, por exemplo, vão ficar mais na cozedura, pronto, que estamos a fazer, pronto, isso é uma forma também de nós nutricionalmente ter um alimento mais rico. São só mais algumas dicas. E assim, pronto, depois a nível da questão de cozinha, é pensarmos muito a despensa, não é? Como é que organizamos, não esquecer de alimentos que vão ficando para trás e que as datas de validade depois vão passando, que às vezes nós compramos e colocamos à frente, não é? Vamos comprando e vamos colocando. E às vezes fica um produto para trás, nós esquecemos dele, pensamos que não temos e às vezes voltamos a comprar e tal, outras vezes esquecemos que ele está lá e a validade realmente já passou, embora a questão das validades é importante nós percebemos que há alimentos que é uma coisa muito engraçada também. Uma coisa é consumir até data X, ok? Eu costumo dizer que o alimento não sabe que é o dia tal, ok? Portanto, não tem dia e não pode. Já não podes. Agora já não podes. Pronto, é bom termos essa noção que eu já cheguei a consumir um iogurte com se calhar 2 semanas depois da validade, porque realmente há alimentos que nós não conseguimos ter essa percepção, mas o iogurte é muito fácil, a tampa normalmente vai realmente ganhar ar, a tampinha vai ficar mais para cima, pronto, é fácil detectar que não está em condições. Pronto, é claro que isso também é uma boa forma de nós, não é? A pessoa dá-te, ok, já passou, o iogurte já sabe que foi o dia 25 de maio e tal, então agora vamos ter que o deitar fora porque já não há hipótese de consumir. Claro que não. E quem diz isso diz que os alimentos que têm prazos de validade, por exemplo, de ano, que tem o ano, consumir preferência antes do 2023, não é? Também, efetivamente, não é mal nenhum se nós consumirmos depois, algum tempo depois, não é? É preciso também termos essa noção de que não é de todo um problema e que não é um motivo para deitarmos o alimento depois fora. Um arroz, às vezes também acontece, está dentro da validade e nós olhamos para o arroz e tem o que nós chamamos de borbulho e está dentro da validade e pronto, e depois já não está tão bom para consumo porque já está lá alguém intruso pelo meio, não é? Mas pronto, olharmos, há coisas que consegue-se facilmente perceber no alimento se está ou não está em condições de ser consumido. Depois a nível, olha, por exemplo, as bebidas vegetais, vamos pensar coisas práticas, bebidas vegetais. A bebida vegetal é cara, efetivamente, é algo que é caro e se for então sem adição de açúcar, com mais esses cuidados, não é? Acaba por ser efetivamente mais cara. E é tão fácil fazermos bebida vegetal, basta termos, se quisermos, por exemplo, de caju, é uma das bebidas mais caras, eu se comprar, por exemplo, imagina 150 gramas de caju, ponho de molho, e depois não devo de aproveitar essa água e depois é muito simples, numa liquidificadora eu meto o caju, meto a água, meto um bocadinho de sal marinho, trituro tudo e depois escoar, ou seja, e para escoar as pastas, eu até trouxe porque eu estava alguns exemplos, imagina, eu tenho esta bolsinha que serve para fazer, mas podes efetivamente, às vezes, olha, de um lençol velho, ok? Fazer as bolsinhas, não é preciso estarmos a comprar uma bolsinha para este efeito. E podes criar uma bolsinha, é muito simples, metes realmente o que fizeste no liquidificador, aqui para dentro, vais escoar. Ao escoar, efetivamente, tu vais ficar ainda com o resto do caju aqui dentro.
podes, por exemplo, fazer queijo de caju. Ou podes fazer croquetes de caju. Ou seja, estamos a fazer um novo reaproveitar. Lá está. E agora, posso fazer alguma coisa com isto que está aqui dentro? Sim, ótimo. Então vamos lá dar nova vida ao alimento. Pronto, isto às vezes é mesmo isso. É claro que isto precisamos às vezes de algum tempo. Sim, não há dúvidas. Sim, e se calhar de muitas estratégias que eu estou a falar, se cada um das pessoas que possa vir depois a ouvir esta live, ou os que estão neste momento a ouvir, possam fazer aqui alguma diferença e modificar algo, acho que temos que nos dar como felizes e com um objetivo que eu acho que será concluído, não é? Que é isso, que é provocarmos aqui, nem que seja pequenas mudanças, mas provocarmos alguma mudança nestas pessoas. Depois há coisas, por exemplo, simples, que eu também fui trazendo, às vezes... Alguém perguntou aqui se ia ficar gravado, acho que foi a Rita. E sim, vai ficar gravado. E eu, como tivemos que abrir 2 lives, então eu vou demorar um bocadinho mais tempo para fazer, para juntar-se, sim. Mas amanhã ou no outro dia há de estar a partilhar. Está bem? Ok, ótimo, ótimo. Para depois mais pessoas poderem ouvir. Eu estava a te dizer, por exemplo, que às vezes nós, a questão da película, não é? É um desperdício também, não é? Para pouparmos o ambiente. Às vezes há estas coisinhas tão engraçadas que não são assim tão caras, e eu tenho várias medidas em que tu podes utilizar. Imagina, abres um limão. E o limão, para não ficar em contacto com o ar, que vai oxidar, vai alterar, e que tu metes, por isso, como se fosse uma película, metes aí, ou por exemplo, tens uma taça com qualquer coisa e tu vais, e realmente é como uma tampa, e estamos a poupar imenso o ambiente. Isto depois pode ir à máquina, por exemplo, de lavar a louça, e que está espetacular sempre, portanto, e que nós podemos utilizar, temos vários tamanhinhos e que tem uma cara muito gira ali, como estás a ver, portanto estamos a fazer aqui alguma coisa pelo ambiente. E isto são algumas coisas que nós na nossa cozinha podemos fazer para que mude um bocadinho o nosso ambiente e que sejamos todos um bocadinho responsáveis por esta mudança. Claro que sim, cozinhares um bocadinho a mais e levares a comida, por exemplo, para o dia a seguir, que às vezes nós não fazemos. Por exemplo, quando nós pensamos em ir para o trabalho, a termos, em vez de andarmos sempre a comprar garrafas de água, imagina que vou para o trabalho e vou comprar uma garrafa de água. Não, eu tenho a minha garrafa, sair já com a minha garrafa realmente cheia com a aguinha da torneira, que está tudo bem. Eventualmente são algumas estratégias simples, práticas e que fazem toda a diferença. Eu não tenho dúvidas que sim, que vão fazer. Eu acho que aí a chave, sabes, para isto, quer do desperdício, quer da saúde, não é? Porque nós temos que planear a nossa alimentação. E a primeira desculpa que a maioria de nós arranja é essa, que é não tenho tempo. E eu costumo sempre lembrar-me de uma frase que é: se não tens tempo agora para a saúde, não é? Porque no desperdício, já percebemos aqui algumas coisas que a saúde e o desperdício podem estar aqui equilibradas, outras nem por isso, mas há algumas que sim. Se nós não temos tempo para cuidarmos da nossa saúde, um dia devemos ter tempo para tratar ou cuidar da nossa doença, não é? E então é preciso às vezes pensarmos em que é que nós queremos gastar, entre aspas, o nosso tempo. Se é cuidar para termos saúde e uma longevidade maior e nos alimentarmos mais com legumes, vegetais, alimentos, não é? E não os processados, porque todos os processados fazem pior à saúde e também fazem pior ao ambiente. Então é a mesma balança, tá? Ou se depois no futuro queremos gastar dinheiro em medicamentos, hospitais e coisas assim. Repara como eu acho que o universo é perfeito e está tudo muito de mãos dadas, ou seja, quando tu pensas que estás a fazer o bem em todos os níveis, e como tu estavas a dizer, estás a fazer o bem na questão da alimentação e estás a fazer o bem também no que diz respeito ao ambiente. Pronto, e eu acho que isso está mesmo perfeito e está de mãos dadas só que, sabes, nós no nosso dia-a-dia, quanto mais prático for tudo e mais embalado, e como tu disseste há bocado, o pacote
pacotinho das bolachas já estar individual, não é? Porque é melhor eu chegar ali e agarrar. A verdade é que temos que tomar todos um bocadinho de consciência e ter esse papel para fazer aqui alguma diferença, para que possamos mudar tudo isto e que possamos ter um ambiente realmente, porque tu vês realmente a televisão, eu há bocado, eu não vejo muito, mas há bocado por acaso estava a ver a questão da seca, não é? Que vejam como é que o ambiente tens muita água e depois a seguir já tens muito, não é? A seca logo de seguida. E a verdade é que pensa, podemos chegar a um ponto, e é verdade, em que o alimento que está a ser produzido já não seja nutricionalmente suficiente. Porquê? Porque o solo já não está rico como devia estar, porque já não há uma água, eventualmente, como seria desejar, não há abundância de água, o alimento não desenvolve. Às vezes, foi ontem, antes de ontem, vi uma reportagem em que o trigo já devia estar com 1 metro e só está com meio metro. Exatamente porque não está a haver água neste momento suficiente, a planta está com dificuldade, como a terra está também, às vezes as plantas da terra está tão dura que não conseguem realmente romper e vir à superfície. Portanto, a verdade é esta, é que estamos cada vez mais a ver o ambiente, não é? Já não há estações do ano e muitas vezes quando nós falamos na questão da sazonalidade dos alimentos, já não é bem assim. Tu tens aquele alimento que já tens o ano inteiro. É verdade que existe alturas, efetivamente, do ano em que o alimento é mesmo o alimento da época, nutricionalmente é muito melhor, mais saboroso. Dou o exemplo, por exemplo, do tomate, um exemplo, mas tu tens tomate, por exemplo, o ano inteiro. O preço é completamente diferente, é verdade, e o sabor também não tem nada a ver. A verdade é que se o ambiente ficar doente, não é? Nós podemos chegar ao ponto de ter ou não ter alimento, ou não teres água, ou teres um alimento que nutricionalmente não te vai satisfazer, nutricionalmente te vai dar doença. E aí nós pensamos, uau, agora é escassez, como há bocado estávamos a falar. E agora, o que é que nós vamos fazer perante isto? E depois ficamos todos muito assustados, passam muitas notícias, o drama está instalado, mas nunca ninguém pensou antes. Tal e qual como a doença. Nós não pensamos nessa questão, não é? Há bom português, comer. Pronto, e realmente há as pequeninas coisas que nós fomos dizendo a nível da cozinha que podes fazer aqui alguma diferença no teu dia-a-dia. Pequeninas coisas. Comprar à medida do que nós vamos precisar. Houve no outro dia um velhinho que disse uma coisa muito engraçada, que às vezes estas coisas... como é que você faz com a fruta lá em casa? É porque se eu levar toda a banana já amarela, ela depois já não fica boa. Então o senhor diz que chega ao supermercado, eu achei giríssimo ele a contar, leva 2 bananas já prontas a comer. Leva mais 2, mais 2 que já estão ali meio. E outras 2 que já estão mais verdes. Eu achei isto muito interessante e é delicioso de ouvir, porque realmente é uma boa estratégia para que a gente consiga, lá andamos a tirar 2 bananas de cada cacho, podem não achar muita piada, mas é uma boa forma de nós conseguirmos realmente trazer fruta de acordo com a maturação que depois nós vamos precisar e de acordo com as necessidades. Este senhor, por exemplo, vive sozinho. Sim, sim, sim. Olha, outra coisa, por exemplo, agora estás a falar da fruta, eu bebo muitos sumos, sabes? E então, agora por acaso já não tenho essa necessidade, mas ao início não conseguia fazer muito bem esta logística da fruta e o que eu fazia era comprava a fruta ao fim de semana, lá está, e uma quantidade ainda assim boazinha, e depois cortava e congelava e fazia já. Tipo, imagina, quando congelava, já congelava em conjunto para fazer, olha, este é o sumo X, este é o sumo Y, ou seja, as congelações que eu pretendia. Também pode ser por aí, e a fruta nunca apodrece, vamos dizer assim, não. Mas lá está, era o que estavas a dizer inicialmente, começamos assim, e acho que vamos terminar assim até ao final, que é preciso planeamento, não é? Sim, sem dúvida. Olha, às vezes os batidos, eu digo muito, utilizem também vegetais, que nós não temos esse hábito. É uma boa forma de reaproveitar os vegetais, colocar nos batidos. Eu quando dizia congelava fruta, era mais no sentido de fruta e vegetais, algum, sim.
Isso, porque eventualmente é uma boa forma de tu também, se isso para ti era bom para te organizares, perfeito, e também é uma boa forma quando tu tens fruta mais madura de o fazer. Por exemplo, eu hoje comprei 1 quilo de morangos, pá, eles estavam ótimos, só que como tive mais calor, o transporte para casa, alguns não estavam tão bons. Ou seja, eu se calhar a comer assim o morango já não sabe tão bem, porque estão ali meio tocados, mas o que é que eu fiz? Preparei-os, congelei-os e um dia destes eu quero colocar, imagina, faço uma limonada, quero uma limonada de morango, vou lá buscar 2 ou 3 bocadinhos e Uhum. vou utilizá-los. Ao contrário do que poderia acontecer, eles não estão bem, vão para o lixo. É, Percebes? é. E Uhum. às vezes Sim, eu tenho que ver, olha, não vou conseguir comer isto até o final da semana, então posso já gerir aqui alguns e congelar ou fazer isso. Atualmente, por acaso, já não utilizo tanto isso, mas para quem precisar pode ser uma boa dica. sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, e não se esqueçam que realmente o maior desperdício tem a ver com frutas e legumes. E esses são os mais fáceis para nós aproveitarmos. E estes são, a nível da questão de pegadas ecológica, pensa, nós, se formos a ver uma pirâmide, o que tu deves comer mais é frutas, legumes, depois batatas, etc, etc. Se pensares, e por fim aparece a carne, o peixe, se nós pensarmos na questão da pegada ecológica, o que dá realmente o que dá transtorno maior ao ambiente é exatamente aquilo que nós devemos comer menos, e está tudo perfeito, é aquilo que dá uma pegada maior. Portanto, é termos essa noção. Realmente, e depois também o universo está perfeito. Aquilo que devemos comer mais também é aquilo que dá origem a mais desperdício, mas é aquilo que efetivamente nós conseguimos aproveitar mais no nosso dia a dia, congelando, como demos o exemplo, fazendo batidos, fazendo ervas aromáticas, etc, etc, etc. Fazendo compotas, doces. Como está? Isso. É Eu verdade. acho. Pois porque eu ia fazer aí uma salva, sabes? Porque às vezes nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. E ao dizer que os legumes e as frutas produziam mais desperdício, podia ser uma dica para alguém dizer que, então não vou comer isso para não causar desperdício. Não, é isso que Não. estamos aqui a dizer. Não, nada disso, está bem? Porque por outro lado realmente é aquilo que podemos aproveitar mais e é aquilo que realmente nós gastamos. Sabes, eu confesso, eu adoro, eu como gosto muito de legumes e gosto de legumes diferentes às vezes, também já há cá mais algumas coisas, mas às vezes penso assim, isto que é diferente, não há cá às vezes e vem de longe. Percebes? Ter esta noção, embora já, por exemplo, couve-cal, não sei se tem ideia, a couve-cal é uma couve que já vai aparecendo cá, é muito rica nutricionalmente, mas que não havia, e quando havia eu acredito que ela viesse de bastante longe, não é? E às vezes ter essa noção também, não é? Aquele equilíbrio, agora já cá já vai havendo, e é muito bom, podes, por exemplo, fazer umas chips de couve-cal, é maravilhoso, há a couve verde e há a roxa, e que, por exemplo, as crianças pensam que estão a comer tipo algo parecido com batatas fritas, que é muito aliciante para eles, e estão a comer couve. É super engraçado às vezes procurarmos essas alternativas, mas lá está, antigamente era muito difícil arranjar e pouco se falava, hoje já vai havendo e já temos culturas nossas cá, de produção até biológica, e isso é completamente diferente, ou seja, é o mesmo, entre aspas, alimento, couve-cal, mas com perspectivas a nível ambiental completamente diferentes. E, portanto, olhar, vejam a origem do produto, de onde é que vem, o que é que ele teve que percorrer para chegar até nós? Se eu tenho um que é de Portugal, como o de Portugal, até estamos a ajudar depois também os nossos agricultores quando falamos então de legumes e fruta. Sabes que às vezes quando é a nível de escolha de fruta, a nível de produtores, é verdade, se nós vimos uma maçã que está muito bonita, perfeito. Se vimos que tem, imagina, que está com defeito, até a própria estrutura da maçã ter defeito, nós já não achamos piada nenhuma. Porque a maçã, eu costumo dizer, é exatamente a outra, só nasceu com uma pequenina deficiência, mas que é ótima na mesma. Mas realmente os produtores obrigatoriamente têm que fazer logo essa seleção, sabes? Logo à partida. E pô-la logo de lado.
completamente. A maçã é igual, tudo igual, é só por dizer que tem ali algum defeitinho, não é tão bonita, não é tão redondinha. E às vezes vende-se esses produtos mais baratos, podes comprá-los mais baratos. Depois há outra coisa que se instituiu muito, e eu acho que ainda vai haver, houve ali uma moda dos cabazes. Tu ires buscar, eu lembro de ir buscar cabazes à sexta-feira, em que tu trazias coisas dos produtores locais, coisas realmente super fresquinhas, a um preço muito mais económico, porque era uma forma de eles conseguirem escoar e tinham ajuda daquelas organizações. Ainda existe. Nós agora nos supermercados também vai aparecendo aquelas caixinhas ao final do dia com alimentos. Muito bom, não é? Isso, que também é excelente, portanto é uma forma de trazer e mais económica, às vezes estão ótimos os produtos, portanto temos que todos fazer uma pequenina diferença, a tal gotinha no oceano que faz toda a diferença. Não sei se há questões, não temos aqui duas resistentes. Mas foi bastante. Sabes que quando caímos a primeira vez, Pois estava foi, um bocadinho, mas depois mais gente depois irá com certeza nos ouvir e fará toda a diferença depois, eu acho que sim. Que a gente possa fazer a tal gotinha no oceano. Eu acho que é importante pensarmos nisso e é como tu dizes, está muito alimentos que mais temos de comer por legumes e é os que causam menos pegadas. Podem causar mais desperdício, mas que não. Afinal, se soubermos gerir, não. Estou a gostar dos outros. Obrigada. Que bom. Isso é motivador para nós que estamos aqui cansadas depois de um dia de trabalho, é certo, mas eu falo por mim muito feliz de poder estar a dar aqui o meu contributo. E foi giro que eu tive uma senhora a perguntar-me quanto é que custa, quando eu fiz a publicação, eu quero muito assistir, quanto é que custa assistir. Eu disse nada, é gratuito e é tão bom. Podíamos cada vez mais usar esta rubrica de ser minutos de amor, porque no fundo que lindo. Nós dar os nossos minutos, não é? Com amor, com partilhas. É importante sempre isto é sempre importante nós percebemos que isto são as nossas partilhas, são as nossas visões. Às vezes até pode ser diferente alguns pormenores da minha visão, das pessoas que eu convido, mas são as nossas partilhas e o nosso conhecimento. Portanto, tudo o que é feito com amor é sempre bem-vindo. Até a comida, como percebemos hoje, feito com amor, tem outro significado, não é? E tem outro significado, tem outro sabor, acho que é muito, é isso, eu acho que é em tudo na vida, não é? No nosso trabalho, no cuidar da casa, na questão da casa, dos alimentos, de tudo, não é? A organização, acho que se fizermos isso tudo com amor, eu acho que faz toda a diferença, eu acho que sim. É o desperdício, o não fazer desperdício é amor ao planeta, não é? Estamos todos nele, fazemos todos paz. Sim, a todos nós. Porque não podemos estar com o pensamento egoísta, que às vezes é um bocadinho muito comum, de que para mim já chega, para mim não vou ter problemas, não é bem assim, não é de todo bem assim, não é? O que vem. Há que ter a noção, que pelo menos costumam dizer que nós já gastamos, não é? Mais do que o planeta, que estamos a gastar mais do que o nosso planeta. E pronto, estas são algumas dicas que eu fui falando e que eu faço um pouco no meu dia-a-dia. Confesso que também é verdade, eu costumo dizer, às vezes eu tenho estes conhecimentos e nem sempre, por uma questão, às vezes, de tempo, conseguimos aplicar. Às vezes estou a fazer uma sopa e estou a tirar a casca da cenoura e digo, esta casca da cenoura podia-se fazer qualquer coisa. Mas, ok, não. Depois já penso, não, ok, mas vou pôr no compostador, portanto já não é negativo. Já estou a fazer alguma diferença. Mas sem dúvida que às vezes o nosso dia-a-dia torna-se um bocadinho difícil, é verdade, conseguimos aderir, mas que podemos fazer a diferença, podemos, e que seja pouco, é por onde eu comecei, sabes, Tânia, que que sejamos muitos, milhões, a fazer menos, mas a fazermos do que muitos de forma perfeita e que desistem rapidamente. Eu acho que é isso
que eu queria muito passar essa mensagem. Planearem, algo que é fundamental, planear. Sabes que eu tive algumas famílias, houve uma fase que me pediam para planearmos, ou seja, iam às consultas e diziam, olha, os nossos hábitos de alimentação são estes, nós queremos melhorar e queríamos muito também ter a vertente de poupar economicamente e poupar o ambiente. Então eu traçava uma emenda semanal, normalmente 3, 4, 5 semanas para ser diferente, e depois fazia a lista das compras para as pessoas saberem que para aquela semana a lista de compras que têm que ter é isto. Na outra semana a lista de compras que têm é esta. E realmente houve uma fase que me pediram muito isso e eu já não tenho acontecido tanto, sinceramente não sei explicar porque é que naquela fase houve tanta gente a pedir, mas é uma dica, podemos fazer isso em casa em vez de ter um técnico, podemos fazer isso em casa e planear, às vezes são 5 minutos, não é preciso muito mais, 5 minutos ao nosso fim de semana de dizer, almoço de segunda-feira é isto, de terça é aquilo, até porque pensa, às vezes nós chegamos a casa e se nós não planearmos é tão difícil. E o que é que acabamos muitas vezes por optar? Coisas rápidas, uma lata de atum, uma lata de salsichas, muito a questão do frito, coisas de pacote, douradinhos, argolinhas, etc, etc, etc. Portanto, isso muitas vezes tem a ver com falta de planeamento de refeições. Porque se eu souber que amanhã, imagina, eu vou fazer um peixe, eu vou pôr esse peixe, se for necessário, a descongelar atempadamente, não é? E já está planeado. Eu sinto que quando eu planeio, eu até venho mais descansada, já não estou aqui agora, o que é que eu vou fazer? O que é que, na altura, não é? É verdade, é uma libertação mental, não é? E olha, emocionalmente também é bom, porque ao fim do dia tens uma descarga. Se nós não planearmos, começa a ser desgastante. Se não planearmos, se planearmos, tranquilo, mais tranquilidade para o nosso dia a dia. E depois, por exemplo, olha, às vezes também por uma questão saudável, por exemplo, brócolis, não é? Se eu comprar brócolis, couve-flor, etc., imagina que eu ponho no frigorífico e que depois é uma coisa que pode se estragar mais facilmente se eu não consumir logo. É claro que eu depois posso efetivamente arranjar e congelar, tudo bem, fazer um pequeno branqueamento, uma pré-cozedura, que é no fundo o que fazem com os legumes que já estão cozidos, mas eu às vezes dou um exemplo, pode não é que seja tão mal nutricional, que não é, mas às vezes também termos legumes que estejam congelados, efetivamente, esses legumes, quando também há mais da época, fazendo este branqueamento e que eu também posso depois ir utilizando ao longo do ano. Por exemplo, imagina, há favas, que não é um legume, é um hidrato de carbono, há muita fava, eu congelo. Imagina, há muita ervilha, imagina quem produz, se nos derem, eu congelo. E eu consigo depois ter isso tudo ao longo do ano. Compro um molho de agrião, imagina, eu não gastei o agrião todo. Posso pôr em saladas, é verdade, mas ok, não vou comer todo. Eu posso dar, digamos, um branqueamento, que é um escaldão em água, guardo, identifico a dizer que é agrião, a data em que estou a congelar, congelo e facilmente eu vou tirar depois para outra sopa, por exemplo. Também são mais algumas técnicas. Pronto, não sei como é que... Finalizar. Pronto, dizem mais uma vez que vai ficar gravado. Não vou disponibilizar para porque como tive que fazer tivemos este corte da internet, então vou ter que juntar os 2 vídeos, mas mais tarde à fim de semana já tem o live. E se entretanto depois tiverem dúvidas ou assim, coloquem nos comentários, depois eu ou a Célia respondemos, está bem? Sim, pronto, sim, olha, claro, sim. Muito amor para todas e tudo. Muito amor, espero que tenham gostado. Quem está aí resistente a ouvir-nos. E olha, foi o meu primeiro live que eu fiz, faz workshops, mas lives foi a primeira. Super à vontade, ninguém notou, não é? Está tudo bem. Coração, estás a ver? Beijinho enorme para todos, para todas, está bem? Beijinho grande. Olha, obrigada, está bem? Obrigada de coração. Beijinho, querida. Tchau, tchau, tchau. Tchau.